Olá, boa tarde a todas e todos os presentes. A banca do Cícero Ferreira da Silva Júnior, com o título A Importância do Turismo Pedagógico na Relação Teoria e Prática no Ensino da Geografia, um olhar voltado às escolas públicas da cidade de Piranhas, Alagoas. Desde já agradeço o convite, a participação da banca, ao professor Robert Val e também a confiança que me foi prestada, pelo Cícero. E agradeço também por fazer mais uma parceria, com o professor Luan em mais uma banca de trabalho de conclusão de curso. Estaremos juntos a partir desse momento agora realizando considerações que são para a melhoria do trabalho. Vamos iniciar pelo resumo. Cícero, tem um detalhe muito importante do seu resumo que você pode melhorar. Eu compreendo que a relação do processo ensino-aprendizagem é bastante complexa, mas cabe aqui você afirmar e defender a utilização ensino-aprendizagem com o hífen, Você está tratando o ensino como uma coisa e a aprendizagem como uma outra coisa. Então, o hífen na ligação entre as palavras ensino e aprendizagem vai casar de forma melhor, fica mais elegante e permite com que nós entendamos a mensagem que você quer dizer nas entrelinhas daquilo que você escreveu. Eu considero, já adianto, que é um trabalho mais amadurecido, no sentido de que Cícero ele consegue, com proeza, está elencando os elementos necessários do ensino de geografia e relacionando ele ao turismo pedagógico, incluindo também potencialidades que podem sim, de fato, serem usualizadas em Piranhas, Alagoas. Um outro detalhe que é preciso mencionar dentro desse processo, e aqui eu já adianto, é com relação ao próprio resumo, a sua estruturação. E assim eu menciono no sentido de que o Cícero, ele aqui coloca, certo, em um resumo bem sucinto, ô Cícero? O seu resumo, ele precisa ter alguns elementos a mais. O que é isso? Isso, na prática, significa dizer que você precisa destrinchar melhor o recorte da análise espacial. Eu sei que é Piranhas pelo título. E o detalhe mais importante disso tudo não é só o recorte espacial estar mencionado, mas é você destrinchar e informar para todos nós o recorte temporal da sua pesquisa. Então, isso é importante, isso é significativo e isso fortalece ainda mais considerando-se que o resumo ele é o cartão de visitas, certo? Da leitura do seu trabalho de conclusão de curso. No que concerne às palavras-chave, eu observo que algumas delas fazem jus e também estão inseridas no título. Então você pode, por exemplo, talvez, ou suprimir ou repensar, Por exemplo, as palavras turismo pedagógico, piranhas, geografia e, no caso, ensino-aprendizagem permaneceriam. Mas aí você pode procurar palavras que sejam afins a estas, Porque geralmente a gente recomenda que as palavras-chave elas não repitam palavras que já estejam postas lá no resumo. Eu observo que você aqui mencionou de forma sutil, o trabalho ele foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, livros, artigos, etc e tal. Mas, Cícero, é importante que nós informemos para o nosso público quais foram os autores, os contributos desses autores de forma bem sucinta e objetiva. Aquele sistema, sobrenome de autor, ano. Não é preciso mencionar todos, mas é importante que você coloque no seu resumo aqueles que são matriciais, as bases de sustentação do seu estudo. Outro sim é importante destacar que eu verifiquei que algumas das citações, por exemplo, elas estão com o tamanho de fonte, as citações diretas, na íntegra, que ultrapassam a quantidade de 3 linhas. E essa citação, ela deve estar, salvo engano, com o tamanho de fonte de número 10. Então é importante que você se atente com relação a isso, sabe, Cícero? Para que o seu trabalho ele fique melhor visualmente. Tem outro detalhe também. Você precisa dar o toque de Enter, Por exemplo, aqui, vamos para o item primeiro.
na introdução, você está trazendo aqui a primeira citação, que é de Matos 2012, página 3. Eu vejo aqui que você coloca, afirma que você não dá um toque de enter, né, ainda em um e-mail, para a citação ela aparecer, e depois da citação você tem que dar 2 toques, e o detalhe também importante desse processo é que aqui, deixa me ver, se a paragrafação da citação ela está correta, porque ela deve estar entre as linhas, né? O parágrafo ele deve estar, e isso está correto, o espaçamento entre linhas simples, espaçamento antes e depois, 0, então está correto. Mas verifique isso ao longo de todo o texto. Já na segunda citação que você apresenta, você dá o toque do Enter, né? Após o trecho que é escrito de forma normal, entre aspas, do tamanho de fonte 12, mas novamente você só dá um toque após as informações da citação. Bem, eu particularmente já demonstrei para você e para o público, né, que o trabalho ele me foi de fácil leitura, de fácil entendimento, e aí eu observo que desde a sua introdução você destaca o que de fato compete ao ensino da geografia e como o ensino de geografia pode abraçar o turismo pedagógico como um contributivo para que os estudantes dos mais variados níveis de ensino, seja de Piranhas, seja de qualquer outro lugar que vá a Piranhas, possa, a partir do ensino da geografia, relacionar questões que são muito importantes. Sua introdução ela é muito sucinta, mas mesmo sucinta, eu fico muito feliz porque você pôde destrinchar de fato quais são os objetivos geral, né, e específicos, e você justifica de fato qual é a sua preocupação em elencar, né, em debater esse tema muito rico, muito importante, e você faz com muito esmero. E aí automaticamente eu já passo para o segundo capítulo, e aí eu fico muito, muito feliz, porque você busca entender o que é o turismo de fato, destacar, né, o que o turismo pedagógico ele pode contribuir para o processo de formação múltiplo associado à geografia. E aí tem um detalhe muito importante desse processo, né, que você vai dizer o seguinte, né, cadê aqui na página, cadê aqui a... Olha só, Cícero, ainda bem que eu, ó, tá vendo? As paginações elas não estão aparecendo no decorrer do seu TCC. Mas no arquivo, salvo engano, é a página 13, né? Ainda que é a primeira lauda do item 2, né? Geografia e Turismo Pedagógico, uma relação necessária. Eu verifico que você, assim como outros estudantes, realizam bastante as citações dizendo que o autor disse aquilo. É a sua interpretação, mas, Cícero, é importante que você traga também as citações que sejam de ordem direta, sem medo de ser feliz, tá certo? Porque corre riscos, né, se arriscar demais. Mas algo que me chama a atenção é com relação ao tamanho de alguns parágrafos. Tem alguns parágrafos que estão muito grandes, aí você pode quebrar esses parágrafos transformando em mais um outro, né? Se você for observar, você comete esse detalhe, né? Eu digo detalhe porque isso não significa dizer que seu texto ele está ruim, muito pelo contrário, é porque você se jogou, né? A gente percebe isso nitidamente na escrita do estudante, né? E às vezes o estudante calado, né, e muito antenado, ele faz um pouco disso. Eu também fiz isso nas minhas escritas, né? Mas eu considero que você está realizando vários apontamentos, aliás, coerentes, aportados nos autores, inclusive Becker, né, que faz esse tipo de relação entre geografia, turismo, e aí algo muito pertinente, coerente, é que você está trazendo informações da própria Organização Mundial do Turismo, relacionando o que esses documentos normativos vão trazer à luz dos autores, né? E você sempre preocupado em realizar o casamento entre os autores do turismo aos autores da geografia. Então, considero isso um grande esforço intelectual. E aí a gente vai avançando. Bem, eu não encontrei assim tantos problemas, né? Alguns apontamentos você vai perceber no que eu fui enviar, te devolvendo por e-mail, já. E aí tem algo que me fez encantar. Você
de forma muito prudente, né? Você buscou se preocupar como alguns conceitos geográficos eles podem ser operacionalizados dentro da sistemática do turismo pedagógico. E aí você traz inicialmente, né, dois daqueles que eu considero muito ricos, né? Um deles é o espaço e o outro a paisagem, né? E aí eu entendo que quando você discute a respeito da paisagem, você não vai estar tratando, na minha opinião, a paisagem como único e exclusivo daquilo que se vê apenas. Você traz a noção da percepção. E essa percepção pode se dar de variadas formas. E aí você utiliza Milton Santos com muita propriedade. E eu fico muito feliz porque você conseguiu, né, tá trazendo esse tipo de relacionamento, destacando que a paisagem ela está em constante movimento, se transformando a cada instante, né? E isso tudo se aportando a partir das leituras do próprio professor Milton Santos. E continuando, né? Aí você vai estar elencando as variadas nuances do que é paisagem, traz as seguintes colocações sobre as paisagens naturais e artificiais. Você traz os estudos, salvo engano, da própria professora Nafani de Alessandri Carlos, né? E você vai buscando relacionar de forma com muita prudência. Aí a gente já chega no terceiro item, né? Que é teoria e prática. Aí eu fiquei pensando, será que esse termo teoria versus prática se aplicaria? Sabe por que eu pergunto isso, Cícero? Porque você não está colocando ele como de forma dual. E também professor e aluno, acho que não cabe aí esse X não, esse versus. Reveja isso, é uma sugestão minha. Seria interessante até talvez você colocar teoria, o tracinho junto, prática. Professor, tracinho, aluno. Sabe por que eu digo isso? Porque na sua própria escrita eu não estou vendo que você está defendendo, o que você está colocando como se tivesse algo relacionado a uma dualidade. Ao contrário, um complementa o outro. Sem a teoria não há prática, e sem a prática não há teoria, e sem o professor não há aluno, e sem o aluno não há professor. Então reveja essa questão de versos, que não está casando bem não, viu? Na minha opinião. E aí a gente vai avançando, porque a gente já está trazendo os elementos referentes, né, a todo esse processo novamente. Eu afirmo, cuidado com esse X, cuidado com esse versus. Tá certo? Porque isso pode quase destruir seu trabalho. E esse não é o intuito, né? E aí quem está destruindo não sou eu, né, na análise. É você próprio que é o autor. Então cuidado, que esses deslizes eles podem ser fatais, a depender da composição da banca. Né? Mas estamos aqui, tanto eu e Luan, para te ajudar, e o professor Roberval também. E aí também, ó, novamente, você está o item 3.2, item 3.1 com esse X diversos, né? Isso me incomodou bastante. Aí agora nós chegamos ao item 4, turismo pedagógico em Piranhas, aí você recorta. E aí eu achei muito interessante. Sabe o que, Cícero? Cícero, você coloca um mapa e o mapa ele tá pequeno. Pegue o mapa, coloque ele diagramado, estique ele e que ele caiba em todos os lados da borda do texto. Vai dar para a gente perceber onde fica Piranhas, vai dar para perceber as escalas, né, de cunho cartográfico, vai dar para ler a legenda direito, vai dar para ver a fonte. Ó, então, não consigo sequer visualizar. Né? Tudo bem que eu consigo ver, mas eu me coloco no lugar dos outros que vão pegar o seu trabalho que está muito bom. Entendeu? Então, tenha cuidado com isso, né? E não somente na apresentação do mapa. Tem também a parte da figura 2, né? Que você mostra o Centro Histórico de Piranhas. Aí eu fiquei pensando, por que que o Cícero ele pegou imagens que são de uma outra pessoa? Ele pode fazer uma melhor. Tudo bem que essa aqui está com uma resolução magnífica, né? Ou você pode, de repente, pegar essa imagem e fazer um paralelo comparando com uma outra igual, atual, porque eu sei que o leito do rio, né, ele, salvo engano, não está mais assim. Olha só, eu vejo aqui que tem notas de rodapé e elas não estão com o mesmo tipo de fonte que deveria ser Times New Roman tamanho 10. Né? Dê um raio-x em todo o seu material no que se refere a essas questões
normativas da ABNT. Gostei bastante desse mosaico das fotografias, né, das instituições, das 4 principais instituições de ensino do município, embora saibamos que temos outras também, mas aí também a imagem ela poderia estar mais ampliada, né? E aí você vai estar trazendo na perspectiva dos professores de geografia as perguntas matriciares e basilares daquilo que trouxe à luz o seu próprio projeto. Você menciona as escolas de forma correta, né? Sem indicar o nome das instituições, né? Para evitar problemas variados. E aí você menciona os problemas da escola C. Veja que tamanho enorme, né, de parágrafo. Tá enorme esse parágrafo. Quebre ele e aí depois faça a menção que você ainda continua falando da escola C, né? E aí você está trazendo, né? Agora, Cícero, seria interessante que aqui você trouxesse os diálogos dos entrevistados, colocando entre aspas, né, seguindo as normas da ABNT, quase como uma citação, né, deixando ele em itálico e tal. Sabe por que eu te digo isso? Porque vai fazer com que o seu trabalho ele fique maravilhoso, mais do que já está. E tem um detalhe importante, não é preciso mencionar o nome dos entrevistados, tá certo? Você pode colocar entrevistado 1, 2, 3, enfim, tem um formato de fazer isso, né? E aí você está trazendo, né, já na continuidade, no item 4.4, variadas áreas que podem ser exploradas. Agora tem um detalhe muito importante. Seria interessante que você não somente trouxesse os lugares ou áreas, mas, de fato, dá uma virada, né? Como é que será que poderia ser feita a leitura da paisagem, do espaço, do lugar, do território? Em cada recorte desse aqui que você apresenta, segue esse desafio. Você poderia se aportar no referencial curricular do estado de Alagoas, salvo engano, ele está disponível. Inclusive, tem um deles direcionado a como a geografia pode estar trabalhando Alagoas, propriamente dita, né? Salvo engano, eu tenho esse material. De repente, posso, se você quiser, né? Se você mandar uma mensagem para mim dizendo que quer, aí eu envio. E aí ele diz assim, olha, ano tal pode trabalhar tal coisa. Aí você pode adaptar nesse seu material, sabe, Cícero? E aí não fica apenas você mostrar os lugares por mostrar os lugares. Você mostra o lugar e dá sugestões metodológicas de como os professores podem usabilizar o seu material, que, na minha opinião, espero eu que você libere ele para todas as pessoas puderem ler, né? Porque ele está muito bom, está muito rico, interativo, mas só depende de você, né? Se você fizer isso, esses ajustes complementares, seu trabalho vai ficar muito rico, mais do que já está. Certo? Enfim, essas são as minhas considerações, não são tantas, o seu trabalho ele não está com muitos problemas, o seu referencial teórico ele é pertinente, né? Enxuto, né? Você não perambula por vários meandros, seu trabalho está muito interessante. E essas são as considerações. Agradeço o convite do professor Robert Val, fazer composição de banca com o professor Luan. E no mais, Cícero, eu só tenho a agradecer pela confiança de estar aqui, né, via Cyberespaço, dialogando com todos vocês aí. Meu forte abraço a todos. E daqui a pouco, né, nós vamos ter, salvo engano, a banca da Yasmin. Se possível, Cícero fique, os demais também continuem aí. Vamos valorizar todos os trabalhos que estão sendo apresentados na nossa gloriosa UFAL, que ela ainda é nossa. Um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau!